Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de número 5. Nós estamos em análise sintática 2, vendo o estudo das orações. E hoje nós veremos o que é oração subordinada, substantiva, subjetiva. Começaremos hoje o estudo das subordinadas. Vimos na última aula as orações coordenadas, tá? Como as substantivas são as primeiras, né, e a primeira das substantivas é a subjetiva, hoje a gente vai ver a oração subordinada, substantiva, subjetiva, pessoal. Antes, porém, aquele recado para quem ainda não está inscrito no canal. O canal está te ajudando, está gostando das aulas, está te fazendo bem, nada mais justo do que se inscrever no canal. Chega de assistir sem se inscrever, o canal precisa da tua inscrição. Já está inscrito? É só curtir e compartilhar nas redes sociais, dar aquele joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais. Ajuda imensamente e a mim só resta agradecer. Pois bem, pessoal, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Nós já vimos o conceito de oração, já vimos o conceito de subordinada e já vimos o conceito de substantivas. Começaremos agora a essas partes aqui. Subjetiva, predicativa, objetiva direta, veremos cada uma delas. Aqui está a divisão das orações subordinadas substantivas. São 6. A gente vai começar, obviamente, pela subjetiva, a primeira que está ali. Claro, não tem como eu não me remeter à análise sintática do período simples, tá? Análise sintática interna. E aí a gente vai fazer aqui, né, a análise sintática desses períodos, que são períodos simples, começa com letra maiúscula e termina com ponto final, termos da oração. Então ali da primeira estrutura no caso, eu já tenho o verbo ali, jogou, já coloquei verbo transitivo direto, para que você saiba, né, a gente faz a pergunta para o verbo, quem é que jogou? Paulo. Né, jogou o que? A bola. Então é uma estrutura realmente bem simples, né, do período simples, análise sintática interna, que a gente chama. Tá ali, termos da oração. Paulo, o sujeito, jogou o verbo transitivo direto e a bola, o objeto direto. Claro que as estruturas, elas vão ficando um pouquinho mais complexas. Aqui eu já tenho, né, não mais um verbo, eu tenho uma locução verbal, ou seja, verbo ser mais particípio. E aí a gente já conhece essa estrutura, lembram? Voz passiva. A casa é o sujeito paciente, porque ela está sendo vendida. Mas eu tenho sujeito e verbo também, no caso, locução verbal, tá? Pronto. Aqui, uma outra estrutura com um sujeito um pouco maior, né? E também com uma locução verbal. A sabotagem do carro foi comprovada. E aí eu faço a pergunta para a locução verbal, verbo ser mais particípio. O que foi comprovado? A sabotagem do carro. Isso aqui é tudo sujeito. O núcleo é sabotagem, a gente já viu isso também. Pois bem, pessoal, isso aqui é análise sintática do período simples. Mas existe a análise sintática, que é o que a gente vai começar a fazer agora, do período composto, pessoal. E eu falei em aulas anteriores que existe o sujeito e existe também uma oração inteira com função de sujeito. Ela está presente aqui. O que a gente tem que fazer para fazer a análise desta estrutura aqui? Olhar os verbos, pessoal. Que verbo, na verdade, né? Locução verbal. Foi sabotado e foi comprovado. Eu tenho aqui, digamos, 2 verbos, 2 locuções verbais, que equivalem aos verbos, né? Então, tentem procurar os sujeitos desses verbos. Vocês vão perceber que o sujeito de foi sabotado é o carro, né? Sujeito paciente, mas é o carro. E aí eu tenho lá do outro lado, foi comprovado. Qual é o sujeito dessa locução verbal aqui? Pois bem, tá aí, pessoal. Ó, verbo ser mais particípio. Cadê o sujeito? O sujeito, pessoal, é toda essa estrutura aqui. Que o carro foi sabotado, ficou comprovado. Na verdade, isso aqui está na ordem indireta. Primeiro o verbo, para depois o sujeito. Tá? Tá aqui a ordem direta. Que o carro foi sabotado, foi comprovado. Ficou uma locução verbal ao lado da outra, mas é isso mesmo, pessoal, tá? Se eu, no caso, colocasse na ordem direta primeiro o sujeito para depois o verbo. Em geral, ela aparece assim, começa lá, ó, com a terceira pessoa, lá o verbo, presta atenção nisso, o verbo foi comprovado, né? Tá lá na terceira pessoa, tá? Já vamos falar disso. Pois bem, pessoal, o que vocês perceberam aqui? Que assim como eu tenho o sujeito, eu tenho também uma oração inteira com o valor do sujeito.
E a análise sintática é basicamente a mesma. Eu encontro o verbo e procuro os sujeitos. Obviamente que eu não vou encontrar o sujeito aqui, por quê? Porque o sujeito é uma oração inteira, então não vai ter sujeito aqui no caso da subjetiva. Vamos lá, pessoal? Tá aqui, ó. Oração por quê? Porque tem verbo, a gente já viu. Subordinada por quê? Porque uma depende da outra sintaticamente. É substantiva por quê? Porque o sujeito tem uma função substantiva. E é subjetiva por quê? Porque tem função de sujeito da outra oração, que a gente vai chamar de principal. Pois bem, características da oração subordinada substantiva. Funciona como um sujeito da oração principal. Percebam, pessoal, entendam isso. Se é uma oração subordinada e nós estamos tratando das subordinadas, haverá uma principal. Toda subordinada tem uma principal. Olha o que está escrito aqui, funciona como um sujeito da oração principal. Se ela funciona como sujeito da oração principal, significa que não haverá sujeito na oração principal. Prestem bastante atenção nisso. É só encontrar os verbos e procurar os sujeitos. Não achei o sujeito? Pode ser que seja uma oração inteira, tá? Ela é construída com verbos na terceira pessoa do singular. Eu não queria falar antes, por quê? Porque a gente ia ver agora, né? Ó, pode ser o verbo ser, constatar, constar também, né? Acontecer, preocupar, convir, esperar, saber, provar, enfim, aparecerá aí, prestem atenção nisso também que vai ajudar vocês. Ela é construída com verbos na terceira pessoa do singular. A gente vai precisar disso depois, dessa informação. E às vezes construída com o pronome passivador se. Vamos lá? Cada uma delas está aí. Constatou-se que conseguimos passar no teste. Eu tenho ali, já botei em vermelho para que vocês percebam. O verbo constatar e o verbo ali a estrutura conseguimos passar. E de cara eu já vejo quem é que conseguiu passar. Nós, o sujeito dessa estrutura está ali, nós. Mas eu tenho um outro verbo lá. Qual é o sujeito daquele verbo lá, pessoal? Hein? Pois bem, tá aqui, ó. Tudo isso é o sujeito do verbo constatar. Que conseguiremos passar no teste, constatou-se. Isso aqui está na ordem indireta. E obviamente que isso aqui é a oração principal. Se tem uma subordinada, deve ter uma principal. A ordem direta seria essa aqui, que conseguiremos passar no teste, constatou-se, no caso. Né? Tá aqui a ordem direta. Primeiro o sujeito para depois o verbo. Mas acostumem-se, porque as substantivas, subjetivas, elas aparecem nessa ordem. Começa com o verbo na terceira pessoa, tá? E vai... Depois aparece. Começa com o verbo na terceira pessoa, é a principal, e depois vem a subjetiva. A estrutura é bem essa, eu estou colocando aqui para que vocês percebam, né, a questão da ordem direta, sujeito e verbo, mas ela comumente aparece dessa forma aqui, tá? Já vão acostumando com essa ideia. Pois bem, tá aí agora com locução verbal. Foi constatado que conseguiremos passar no teste. Qual é o sujeito dessa estrutura conseguiremos passar? A gente já viu que é nós, né? E aí tem lá uma locução verbal, né? Qual é o sujeito dessa locução verbal? A mesmíssima coisa. É tudo isso aqui. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Isso tudo é o sujeito daquela oração, que nada mais é do que a oração principal. Também está na ordem indireta. Qual seria a ordem direta? Está aqui. Que conseguiremos passar no teste, foi constatado, né? E agora está na ordem direta. Mas é como eu falei, ela aparece nessa ordem aqui, tá? Muita atenção. E agora prestem atenção nessa estrutura. Ele constatou que conseguiremos passar no teste. Digamos que eu tirasse esse ele dali. Ficaria constatou que conseguiremos passar no teste. O que eu tenho aqui, pessoal? É uma subjetiva? Prestem muita atenção nisso. Eu disse que a oração inteira tem função de sujeito. Obviamente que na principal não haverá sujeito. Por quê? Porque a subjetiva já é o sujeito da oração principal. O que eu tenho aqui? Também tem a estrutura conseguiremos passar, né? Cujo sujeito é nós conseguiremos passar. E aqui eu tenho constatou. Qual é o sujeito de constatou? Tá ali, é o ele. Então, se o sujeito está aqui, isso aqui não pode ser uma subjetiva. Prestem bastante atenção nisso. Aqui é porque aqui não tem sujeito. Ali eu já achei o sujeito. Tá ali, ele constatou. Então isso aqui não pode ser uma subjetiva, mesmo que não tivesse seguro, ficaria só constatou. Prestem bastante atenção nisso, porque isso vai ajudar bastante vocês a reconhecerem a subjetiva. Substantiva, subjetiva. Aquela que tem função de sujeito.
tá? A subjetiva, ela é o sujeito, você não vai encontrar o sujeito lá na oração principal, tá? Essa aqui é a principal, e o sujeito já está ali na principal, então isso aqui não pode ser subjetiva, tá? É uma outra estrutura que a gente vai ver futuramente. Eu só quero que vocês prestem atenção nisso. Se não encontrar o sujeito aqui, é porque ele está aqui, ele é a oração inteira, tá? Tá ali, ó, nós conseguiremos, né, o sujeito. E também pode ir lá, ó, começando aqui com o verbo da terceira pessoa. Convém que sejamos mais humildes e consta que eles já saíram. Qual é o sujeito do verbo ser aqui? Sejamos. Nós sejamos. Qual é o sujeito do verbo convir? É toda essa estrutura aqui. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Qual é o sujeito de sair? É eles. Qual é o sujeito de constar? É tudo isso aqui. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. O verbo está lá. Tá? Também é uma estrutura aí das subjetivas, ou seja, isso tudo aqui é o sujeito e isso tudo aqui é o sujeito desses verbos aqui. Prestem bastante atenção, não é difícil, tá? E aí muita atenção, porque os concursos adoram fazer isso aqui, ó. O que eu tenho? Constatou-se pelas últimas pesquisas, antes de os jogos começarem, que o Brasil seria campeão. Os concursos adoram fazer isso, eles colocam lá no início o verbo e lá no final a oração subordinada substantiva subjetiva do texto. Aqui eu coloquei pequenininho, porque o quadro não é tão grande. Na verdade, o que eu tenho aqui é constatou-se que o Brasil seria campeão. A oração tá aqui, ó. Constatou-se que o Brasil seria campeão. É uma subordinada, substantiva, subjetiva também. Mas os concursos adoram fazer isso. Eles colocam o verbo lá no início, aí enchem de adjuntos aqui e botam a oração lá no final, como vocês estão vendo aqui. O verbo tá lá e o sujeito desse verbo aqui tá aqui. Os concursos fazem isso. Então prestem muita atenção nisso, tá? Porque elas não vão aparecer ali grudadinhas uma na outra. Dependendo do concurso, ele faz isso sim, tá? E também, claro, né, pessoal, não foi comprovado se o carro foi sabotado. Eu tenho foi comprovado e foi sabotado. E aí eu tenho ali um C. Qual é o sujeito de foi sabotado? É o carro. Qual é o sujeito de foi comprovado? Não tem sujeito aqui, vocês não vão conseguir encontrar. Por quê? Porque é tudo isso aqui. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tudo isso para dizer para vocês que agora eu tenho um C, eu não tenho mais um que, conjunção integrante. O que introduz as orações subordinadas substantivas, em geral, geralmente são as conjunções integrantes, a maioria das vezes. Depois a gente vai ver outros termos que também introduzem mais adiante, tá? Esse C também pode ser conjunção integrante, tá? Sem problemas algum. Eu acho que seria a observação aí mais importante nesta aula. Tá ok, pessoal? Já está inscrito no canal? Não ainda? Tem de se inscrever. Se já está inscrito, é só curtir e compartilhar nas redes sociais, dar aquele joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais. Ajuda muito e a mim só resta agradecer de coração.